Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Você conhece o framework Qt? Eu utilizo o Qt Creator, que é utilitário para facilitar o uso do Qt, mas também serve para codificar em C ou C++, como você já deve ter percebido. A grande vantagem do Qt é que ele é multiplataforma. Logo, o mesmo código que você escreve no Windows serve para o Linux ou no Mac, desde que você utilize as funções próprias do Qt, não uma função específica do sistema operacional como o System. Ele foi criado na Noruega pela empresa Trolltech. Até junho de 2021, o Qt era mantido pela Digia, depois que saiu das mãos da Nokia. Na etiqueta informativa, na parte de cima do vídeo, há um link para a instalação do Qt. Vamos criar a primeira janela e eu vou explicando os componentes. Então, aqui como o Qt já está instalado, se você já viu na instalação anterior, você escreve aqui Qt, estou no Windows 10, aí vai colocar Qt Creator 4.15 ou a versão que você baixou, talvez a mais recente do que a minha. Vamos executá-lo. Essa é a primeira janela. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, você pode vir aqui no menu e dar New File ou Project, ou vir aqui no botão Projects New. Aqui ele está pedindo qual é o tipo de aplicação que você quer. Geralmente eu coloco aqui, ó, Qt, não Qt Project, para criar os programas em C e C++, mas eu vou criar aqui, Application Qt. Se as letras estiverem pequenas eu vou falando, tá? Então aqui na esquerda Project Qt e aqui do lado direito está Qt Widgets Application. Vamos clicar nele e vamos dar um Choose aqui. Aí ele vai perguntar qual que é o nome do projeto que eu quero. Eu vou colocar janela 01. E ele já me deu um diretório padrão aqui, na qual se eu clicar em Browse, você seleciona o diretório que você quer que ele crie. Então vamos dar um Next. Agora ele está perguntando aqui qual que é o programa que vai fazer com que o Qt seja pré-compilado antes de compilar no C ou no C++. No caso é C++, tá? O padrão dele é C++. Então estou dizendo aqui que ele vai usar o Qmake, que é um aplicativo próprio do Qt. Então não precisa mexer nada aqui, vamos dar um Next. Aqui ele está perguntando qual que é o nome da classe. Eu vou colocar janela com J maiúsculo. Qual a base da classe? É o QMainWindow. Ele tem QMainWindow, QWidget e QDialog. É o QMainWindow. Esse cara aqui é o que vai ter os menuzinhos e coisas do tipo. Aí ele já me deu o header file aqui, ó, janela.h, e o source file como janela.cpp. Está dizendo que eu quero gerar um formulário, já está clicado o checkbox aqui, e o nome do formulário é janela.ui. Você não precisa mexer mais nada aqui, a única coisa que você mexe é o nome da classe. Então dá Next. Aí está perguntando assim, você quer fazer algum tipo de tradução para linguagem, para outras linguagens, por exemplo? Não vamos mexer nisso agora, está como nome. Next. Agora ele pergunta, se você tiver mais de uma instalação do Qt, qual é a que você quer usar? No meu caso, como só tem uma, ele está dizendo que é o Desktop Qt 6.10 com MinGW 64 bits. Se você quiser mais detalhes aqui, ele te informa quais são os diretórios que ele vai criar o programa com debug, sem debug e outras coisas. Não precisa fazer nada aqui, tá? Só clicar. Aqui tem uma configuração do Android, mas eu não tenho. Então eu só cliquei aqui nesse desktop 64 bits. Vamos dar um Next. Ele está perguntando aqui, o seu projeto vai ter subprojetos? Ou vai ter algum tipo de software de controle? Em geral é o Git que está aqui. Eu vou colocar como não também. Não tenho nenhum repositório Git para mexer com ele. Aqui embaixo ele já falou, ó, no diretório que eu criei, que agora adicionando janela 01, que é o nome do meu projeto, ele vai criar janela CPP, janela H, janela UI, janela Pro, janela e main.cpp. Vamos dar um Finish. Está criado aqui o programa. Então ele já criou aqui uma janela padrão. Eu gosto quando eu estou aqui. Vamos compilar uma vez para você ver uma coisa. Compilar. E vou dar um Ctrl R para executar. Tá vendo? Ele já criou uma janela padrão aqui. Legal, né? Só que, se eu for no diretório aqui que eu gerei, eu criei janela 01, certo? O código está aqui. Só que fora dele, ele criou esse build janela, que é o executável. Ele está aqui dentro. Ó. Ele tem um subdiretório debug e um subdiretório release. Release é quando ele está compilado sem opções de debug. E o diretório debug ele está compilado com as assinaturas de debug e coisas do gênero. O que eu costumo fazer? Vou subir aqui. Eu venho aqui, apago esse cara que foi criado fora do meu diretório do projeto, que é o janela 01. E como é que eu faço para ele criar aqui dentro o que eu preciso?
eu venho aqui, ó, na parte de Projects, tá vendo aqui, ó? Projects, e desmarco essa opção Shadow Build. Quando eu desmarco aqui, ele vai criar o debug dentro do meu diretório do programa, que está o CPP, o H. Ele não vai criar fora. Eu não sei porque que ele faz isso, tá? Realmente não sei. Então ele está com o debug aqui. Se eu vier nesse botão aqui, ó, e apertar ele tem uma opção Release aqui embaixo. Se eu clicar nela, e eu estou aqui ainda na aba Projetos, você vai ver que ele ainda está com o Shadow Build do Release. Então vou desclicá-lo. Pronto. E agora eu vou voltar aqui para o debug. Talvez as cores não estejam muito legais para você, mas eu estou falando enquanto estou fazendo. Então, debug, o Shadow já está desmarcado, aí eu clico aqui em Edit novamente. Ele volta para o código. Se eu der um Ctrl R para compilar e executar, ele vai fazer tudo de novo porque ele está criando uma coisa nova. A janela foi criada aqui. E se eu vier no diretório, ó, o Release e o Debug estão aqui dentro, no próprio diretório do projeto. Então eu acho que fica mais fácil. Bom, então ele está criando no diretório correto agora. Muito bem. Vamos dar uma olhada então nessa estrutura que ele criou aqui. Esse janela.h a gente dá uma olhada depois, senão é muita coisa para olhar. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Isso include QApplication. O Qt, ao contrário do que seria normal em C++, conforme os criadores dizem, optou por utilizar macros com definições do padrão C, junto com as classes do C++. Se você tentar compilar o programa do jeito que está, num compilador C tradicional, ele não vai funcionar. Antes do compilador GCC começar a funcionar, o Qt utiliza o QMake, que é aquele que a gente definiu logo no início do projeto que ele perguntou, se você se lembra disso, que vai traduzir as classes e um monte de macros para um código inteligível. Para fazer isso, o Qt pega o CPP, que é o que está aqui, né, o main CPP e o janela CPP, ou o header file, que é o que está aqui, janela.h, e gera o mesmo arquivo com o prefixo mock underline. E esse arquivo mock é o que será compilado pelo GCC. Então vamos aqui no diretório. Então aqui no diretório que ele criou, talvez você não consiga ver, mas ele tem aqui um mock janela. Vamos editar ele no Notepad++. Deixa eu aumentar aqui as letras. Aqui, ó, esse mock, ó, ele pegou todas as definições que estavam aqui no QApplication e outros que nós vamos ver, e criou um arquivo cpp mock_janela.cpp com um código compilado em GCC ou em C++. Então aqui, ó, muita coisa você vai ver que você não escreveu, mas é porque ele traduziu vários defines que ele tinha e várias classes que ele tinha, ele traduziu para uma linguagem que consegue entender o compilador. Tá vendo? Vou pegar um outro aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele pegou janela CPP, um mock predefs, ó. Vamos pegar o que ele faz aqui. Tem vários defines aqui, ó. Ele já colocou alguns valores padrão. Vamos até o final dele, que é grande. Ó, tá vendo? Ó? O deck-spec, se você já conhece ele colocou como attribute, ó. O WINT64 colocou como 1, o SSMF como 1, ó. Size of long de 8. Então ele já fez criou alguns defines por conta própria para facilitar alguma coisa que ele precise lá dentro. Alguns números malucos aqui que eu não sei para que serve. Nem tudo aqui você precisa saber para que serve, tá? Ele só tem que funcionar direitinho. Tá? Colocou um INT, ó. Colocou um true aqui e várias outras coisas que eu também não faço nem ideia de para que servem, mas a plataforma precisa delas. Então, voltando ao código aqui, nós temos aqui o int main, com argumento argc e argv. Você pode ver a entrada do main é igualzinha à do C padrão e depois o Qt vai criar uma janelinha. Então, primeiro ele entra no programa, C tradicional, e depois ele vai criar uma janela. Esse QApplication aqui é a classe de gerenciamento de janela. Por isso que ele recebe os argumentos argc e argv. Ele vai gerenciar a janela e ele vai identificar os argumentos que você passou. Esse janela aqui, com a variável w, que ele já cria assim, é a classe que contém a janela. Nós vamos vê-la depois. O show e o return é para mostrar a janela e esse daqui é o main loop do Qt. Então a função exec da classe QApplication, que você pode ver que é ela aqui, ó, ele cria as letrinhas bem simples, tá? Poderia criar de outra forma, mas ele tenta não entrar em conflito com o seu código. O que é esse cara aqui? Ele faz com que o event loop do Qt seja chamado. O que é o event loop do Qt? O event loop do Qt é a rotina responsável por identificar se você digitou ou clicou no mouse ou se a janela emitiu algum processo,
Quando você usa layout na janela, que é quando os campos se alinham automaticamente, ele quer saber qual foi o sinal que foi enviado, se o listbox está tendo conteúdo agora, se precisa dar um scroll no listbox, tem que descer a janelinha de pop-down dele, se o layout do texto está ok, se ele está alinhado direitinho. Aí nós temos os eventos que não tem a ver com a sua digitação nem com o que você faz na tela, mas, por exemplo, temporizadores que você pode colocar a cada 5 segundos emitir um sinal, por exemplo. Dispositivos como USB ou algum tipo de I/O, evento de I/O, né? Porta serial, se ainda tivesse, algum evento de colocar um dispositivo na USB ou tirar, ou evento de queda de energia, bateria. Então são os eventos que ele consegue manipular aqui. Isso daqui é o que chama Event Loop. É uma classe que é responsável por verificar tudo isso. Senão você teria que fazer o Event Loop na mão. Se você viu um vídeo anterior de como criar janelas no Windows, você viu que tem lá Get Message, Dispatch Message, aquilo lá é um Event Loop, que o Windows te dá funções para controlar. No caso do Qt, ele faz tudo isso sozinho, você não tem que manipular. Então nós estamos voltando ao código aqui, e nós íamos olhar o janela.h, vamos dar uma olhada nele. Eu estou com o botão Ctrl apertado e estou com o botão esquerdo do mouse e vou clicar. Ele abre automaticamente. É isso que o Qt Creator faz, facilita a minha vida. Então aqui ele tem os if e defs que a gente já viu em outras aulas, que são muito importantes para não ter duplicidade no cabeçalho. Se você tem dúvidas sobre isso, por favor, veja os vídeos no canal. E aqui nós temos o include do Kmain Window. Esse é o header file, é a classe que contém a janela que aceita menu, aceita a barra de status, e há outras classes que geram somente uma janela de diálogo, ou uma janela sem menu, ou sem a barra de status. Nós temos aqui um namespace para a janela. Como eu baixei a versão 1.0, esse é o header file que ele gera. Então ele gera dessa forma aqui, ele criou um define de namespace. Se eu der Ctrl e clicar no namespace, você vai ver que ele só teve um define aqui, ó. Ele não faz mais nada, ele só define esse cara aqui. Não tem código envolvido, mas o próprio Qt sabe para que serve essa definição. Por isso que ele usa muito define no padrão C, como eu tinha comentado anteriormente. Nós temos aqui uma classe de janela que herda o Kmain. Então aqui eu estou com a classe que faz a criação da janela gráfica. Esse aqui é o que faz tudo, né, que faz a mágica, o Kmain Window. E eu preciso de uma classe em C++ que herda ela, que vai conter as características da janela. Esse cara aqui, o Q_Object, ele é muito importante. Ele é uma macro que irá adicionar as funcionalidades da janela, adequando-se ao framework do Qt. Esta macro é praticamente o coração do framework. Vamos dar aqui Ctrl e um clique. A verdade, ó, você lembra que nos vídeos eu falo, olha, cuidado com os defines, não fica fazendo, tenta usar funções. O framework C, ele optou por usar os defines no padrão C. Então você pode ver que o Q_Object aqui, ó, ele está adicionando a sua classe, vamos voltar aqui. Isso aqui é uma classe, né? Então tem objetos públicos, privados, protects, né? Então ele está adicionando a nossa classe funções públicas para ele poder trabalhar com a janela e funções privadas para que a janela consiga fazer o seu trabalho corretamente. Aí tem outros defines aqui dentro, ó, ele define mais público. Você sabe que você pode definir quantas diretivas públicas quiser, e private e protect, né? Não precisa ser tudo num lugar só. Então ele define, ó, ele separou aqui um Kenged, então ele tem outras opções aqui. Isso daqui, se você tiver curiosidade, é só você dar um Ctrl e clicando, você vai vendo o que elas fazem. Caso contrário, você deixa o Qt trabalhar, que é o que a maioria de nós faz. A gente até olha por curiosidade, mas olha, ele cria muita coisa na sua classe de janela. Cria muitas interfaces, muitos enums. Tem uma coisa muito legal que nós vamos ver na próxima aula, que chama sinal slot. É uma coisa fantástica que o Qt adicionou. É praticamente o que faz o Qt ser o que ele é. Mas nós vamos ver isso numa próxima aula. Então aqui, ó, na janela, na construtora da janela, nós temos um QWidget parent igual a null_ptr. Null_ptr é porque eu estou usando a versão 11 do C++, poderia ser 0 aqui também, tá? Ou null. Mas como ele está usando a versão mais recente do C++, tem essa diretiva null_ptr aqui. Então aqui na construtora, é obrigatório passar um ponteiro para uma classe QWidget. Está aqui, ó, essa classe aqui, que é a janela interna do Kmain, pois ela é feita de várias pequenas janelas.
Como é a janela principal, o ponteiro é nulo, você não precisa passar nada para ele. Se você passar um ponteiro de janela válida, então essa janela será filha dela. É assim que funciona. Muito legal, né? Esse cara aqui, ó, que é o janela UI, é o namespace UI, né? E a classe chama janela, que é a mesma da classe criada aqui, que tem esse namespace UI. O que ela faz? Essa janela é a classe que contém todos os itens da janela, como caixa de box, combo box, checkbox, botões, etc. Então vamos abrir um cara aqui. Se eu abrir ela aqui, ó, olha o que ela é. Ela é um namespace janela, só que ela, o que ela contém aqui, ó? Ela já tem alguns includes padrão que ela coloca. E ela criou uma classe chamada UIJanela, que é User Interface. E aqui dentro ele definiu os componentes do Qt que criam as coisas no Qt, que criam os objetos listbox, que criam os objetos checkbox, cria menu e outras status bar. Então você pode ver que todos eles são componentes do Qt. Nós vamos, conforme a gente for avançando, nós vamos olhar esses componentes aqui. Mas ele já criou uma janela aqui com alguns componentes padrão. Se você clicar neles novamente, né, você vai ver que ele é uma classe que herda de QWidget e tem algumas propriedades aqui. Aliás, se você clicar aqui no status bar, por exemplo, e der F1 no Qt Creator, ele vai te dar um menuzinho aqui de help dizendo o que essa classe faz. Ele está meio pequeno aqui, mas eu vou dar um Ctrl+. Você vai ver aqui que essa classe tem funções públicas e privadas, e você pode acionar elas a qualquer momento. Ela tem eventos, como o clique do mouse, tecla pressionada, que são as mais comuns, mas tem outros tipos de eventos. E cada função você tem os seus próprios parâmetros e você pode utilizar elas. Ela tem essa nomenclatura aqui, slot, e esse aqui, signal, porque são funções que você vai utilizar sinal slot, que nós vamos ver para frente, que são funções que podem ser chamadas automaticamente ou retornar automaticamente. Nós vamos ver isso, não se esquenta a cabeça. Isso aqui é só a primeira aula ainda. Eu dei um ESC para sair. Já olhamos o janela.h, falta o janela CPP. A CPP é muito simplesinho. O que ele vai ter aqui? Ele vai ter o include da janela.h. Por quê? Esse include aqui do janela.h é a classe de formulário que ele criou. Esse cara aqui, então, ele vai ter o código para ser compilado, porque ele vai usar os objetos do Qt para criar os objetos na tela. Então ele compilou e gerou um .h aqui. Se você lembra aqui, ó, ele gerou um cara janela. Só que esse cara, quando o Qt compilou, ele falou, bom, esse cara é um formulário de janela, que está aqui da direita, ó, janela.i. Já vamos entrar nele, mas o que está nessa janela que nós vamos ver aqui graficamente, ele gerou um código em C compatível, que é esse cara que está no diretório aqui, ó, o i_janela.h. Se nós abrirmos ele, você vai ver, ó, que ele é um código em C++, é uma classe, só que essa classe aqui contém aqueles objetos que nós acabamos de ver. Então ele vai ser compilado. Nada aqui é mágico. Tudo que ele vai fazer é um código em C++ que vai ser compilado e gerar janela, assim como nós vimos no vídeo de janelas. Não tem mágica aqui envolvida. A única coisa que ele faz é facilitar a sua vida um pouco. Por exemplo, essa janela aqui, que nós estamos vendo no header file, ela está aqui no Forms. Aqui, ó, janela.i. Se eu der um duplo clique nela, ela vai abrir uma janela aqui. Significa que eu posso diminuir a janela, aumentar, diminuir a janela, posso criar um menu aqui nela, se eu quiser. Eu cliquei um ESC errado, desculpa. Eu posso colocar aqui, ó, um botão, tá vendo aqui do lado, ó, buttons. Posso arrastar um botão para cá, ó. Posso criar um checkbox. Ele tem um editor de tela, ele facilita tudo isso. Se eu der um Ctrl B aqui, que é só compilação, e eu voltar aqui no janela.h, vamos pegar aqui, ó, vamos editar. Se você prestar atenção, ó, ele já criou o push button aqui, ó. Ele já colocou o checkbox aqui. E se eu for até eles, ó, ele tem uma característica própria. Ó. Ele já identificou qual é o IDIG dentro da janela. Então ele já criou o botão associado a ela. Vamos mais para baixo aqui. É push button o nome da variável. Ó. Ele já colocou ó, o nome interno é push button. Como que ele está? Ele está na coordenada 170x e 130y. Tem o tamanho de 93
e a altura de 28. Então não tem mágica aqui. O que push button, ele sabe como criar um botão na tela. O que checkbox sabe como criar um checkbox na tela, mas você tem que passar uns parâmetros para ele. Qual que é a janela que eu tenho que criar? Qual que é o nome dele? Que coordenada que eu tenho que criar? Se você for criar isso no C, você já imaginou o trabalho que dá? Saber qual que é a posição que tem que criar? Altura e comprimento, largura e comprimento talvez não seja um problema, você já tem meio uma base. Mas a coordenada dentro da tela que vai criar, isso é um saco, né? Para quem já faz isso, né, com as APIs do Windows, sabe que isso é complicado, não tem um editor fácil. Às vezes o Visual Studio te ajuda, mas se você for fazer na mão, não é fácil. Aqui no Qt Creator, você vai definindo aqui conforme você precisa, e ele já sabe as coordenadas, ele já gera um arquivo. Tem alguns livros aí que gostam de ensinar a fazer isso na mão, mas eu prefiro usar aqui o Qt Designer, que é o nome desse aplicativo aqui, que ele é separado. Se você tiver curiosidade, tem um programa que chama Designer, ou designer.exe, mas a gente chama de Qt Designer. Ele cria a tela. Como que ele sabe que isso é uma tela? Deixa eu salvar aqui. Porque eu criei um formulário aqui que chama janela.i, e se eu clicar nele aqui, eu dei um ESC, tá? Enquanto eu estava editando. Vou fazer de novo. Dei um duplo clique e ele apareceu a janela. Eu dei um ESC. O que ele é? Ele é um arquivo XML com as definições que estão na tela. Então, esse arquivo XML vai compilar no header file. Ele vai criar um arquivo em C que consiga entender. E como eu já te falei, o Qt Checkbox sabe como se desenhar na tela e o Qt Push Button também sabe como se desenhar na tela. E você pode ver que tem um widget aqui, ó, que chama Central Widget. Se a gente for lá no código, o que ele está passando aqui? Ó, Central Widget, que é a compilação, que é a transformação desse xml.i num arquivo .h. Ele tem na verdade ele tem um programinha.exe que faz a conversão do i para o h, mas você vai ficar entrando nesses detalhes, né? Se você usar o framework, você não precisa ficar se preocupando com isso. Podemos até ver no futuro. E aí a gente esqueceu de ver o janela CPP. O que ele tem? Ele está passando um QWidget, ele herda de Keymain, então ele precisa, né? Aqui, ó, ele herda de Keymain, então ele vai passar o parâmetro aqui da janela. E aqui ele está criando uma nova janela. Como é um ponteiro, se você olhar aqui, ó, como ele é um ponteiro, ele vai criar uma nova janela. E na destrutora, vamos voltar aqui no CPP, ele está apagando esse ponteiro. Se nós executarmos novamente, voilá, a janela está aí. Então, como eu já comentei anteriormente, uma das coisas mais legais no Qt é nós podemos criar os campos da janela sem ficar tentando calcular a posição que o campo vai ficar. Isso é muito legal. Com a API do Windows é meio que uma adivinhação a posição do campo, né? Mas com o Qt Designer, que é o aplicativo que constrói tela, isso daí é moleza. Então é muito facinho. E aqui no Qt Designer, deixa eu dar um duplo clique na janela.i, você tem aqui Push Button, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui. É que as letras são pequenas, talvez você não consiga ver o que eu quero te mostrar. Mas esse botão ele tem as propriedades aqui, ó, geometria, onde ele vai ficar, o palette, ou seja, quais são as cores que você quer colocar nele. Você pode detalhar que tipos de cores você vai colocar. Aqui, ó, pode até criar cores personalizadas. Cancel. Você pode dizer para ele qual é a fonte que você quer que ele trabalhe. No caso que ele começa com Shell DLG2, né? Dialog 2, com tamanho de 8, você pode colocar 10, por exemplo, aqui e dizer que é negrito, só para a gente brincar. Olha lá. Você pode redimensionar, conforme você redimensiona aqui, ele também altera aqui nas propriedades, é bem simples, né? Lembra do VB? É a mesma coisa, é muito fácil de fazer. Você pode também criar um style sheet, se você gosta de fazer isso. Você pode colocar um código aqui, ó, no style sheet, vou clicar nos 3 pontinhos, você pode criar um código style sheet aqui. Ou escrever como se fosse um CSS do HTML, do jeito que você quer, ou adicionar algumas coisas já pré-prontas aqui. Pode mudar o texto se você quiser, botão. Você também pode, aqui com o botão direito do mouse, já tem algumas propriedades que estão mais à mão aqui, mas aí você pode utilizar aqui, por exemplo. Pode colocar um ícone para ele, se você quiser. Pode dizer que ele é um checkable, mas não se aplica a todos, tá? Você tomar cuidado com isso. Nem todos vão ser aplicados direitinho. E algumas opções aqui que nós veremos mais para frente. Mas ele é muito legal, a parte de edição. No checkable aqui, por exemplo, se eu colocar que ele já está checkable, ó, ele já
Já está checada aqui, ó. Já começa a checar da classe. Muito legal. E a própria janela tem características aqui, as propriedades. Você consegue ver por aqui, né? Clicando aqui em cima no filter, você consegue ver em que janela você está trabalhando no momento. Eu acho ele muito bacana. Vou dar um salvar e vou executar. Ctrl R. Tá lá, o botão está diferente, já está com checkable aqui, ó, tá vendo? Eu acho muito legal isso daqui. É muito bacana. Aqui na janela UI, conforme eu fui mexendo lá, ele também acabou fazendo com que fosse modificado o ponto H, né? Com as opções que eu coloquei aqui, ó, de check, ó. Tá vendo? Check igual a true, ó. Já colocou. É uma função própria do que checkbox. Então não tem nenhuma mágica. O que eu fiz ali no Qt Designer, ele aplicou com um código válido aqui. Não tem nada de extraordinário. Então, por enquanto, para a primeira aula, para você ver como funciona, acho que já foi suficiente para você ver como o Qt é fantástico. Se você pegar esse código aqui, compilar ele no Mac ou no Linux, desde que você baixe, né, o compilador do Qt Creator ou baixe o framework do Qt Creator para o Linux ou para o Mac, ele vai compilar e vai mostrar a janela igual, não igual, porque o Mac tem uma característica de botão, né, um sombreamento diferente, um tipo de textura diferente do botão. O Linux também tem, principalmente se for um motif, você pode mudar ele para botar no motif, que é aquela coisa mais grotesca, né, do início do Linux. Mas assim, a janela vai aparecer da mesma forma. O que vai mudar são as características e as cores de acordo com que cada sistema operacional sabe montar um botão, por exemplo. Então espero que você tenha gostado. Vamos fazer mais vídeos sobre o Qt. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!